A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, Trombeta de Deus. Vamos finalizar hoje a questão da marca da besta, para a gente poder mudar de assunto aqui no canal, mas é importante a gente finalizar, já tem 2 vídeos aqui no canal sobre esse assunto, e nós vamos para o terceiro aqui para fechar. Então agora nós vamos olhar mais para a parte prática dessa questão da marca da besta. Então, nós vemos que lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala assim, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Então, o que esse texto está falando? Que o conhecimento vai se multiplicar no final dos tempos. Isso tanto o conhecimento humano quanto o conhecimento de Deus, certo? Isso com as testemunhas. Mas aqui vamos olhar para o conhecimento humano. É como se fosse uma segunda torre de Babel. Porque você lembra que Nimrod, quando ele junta, lá em Gênesis, capítulo 6, 7 ali, eu acho que se não me engano, vai até o 10. Ele junta as pessoas para fazer a torre de Babel. Ali ele acumula o conhecimento de todas as pessoas e começa a construir, certo? A ideia é a mesma. Ali Deus destruiu, porque não era o tempo do inimigo juntar tudo e fazer uma grande tribulação, né? Como se fosse isso. O Senhor intervém, ele separa as pessoas através das línguas, diferentes para cada pessoa ali. Então, cada um juntou o seu grupo de línguas iguais e se dissipou a multidão. Aqui agora nós vemos um crescimento de novo no conhecimento, e você começa a ver isso quanto? Com o início das revoluções industriais. Nós estamos na 4ª revolução industrial, mas você vai ver que conforme vai tendo as revoluções industriais, o mundo sai daquela questão só da agricultura e ele vai transitando até os homens pensar somente na guerra, certo? E nesse período há um grande aumento do conhecimento. E o inimigo começa a trabalhar porque ele vê que a partir, você conta aí uns 150, 180 anos aí, desde a primeira revolução industrial, o inimigo desse período para cá, ele começa a trabalhar focado no final dos tempos, na grande tribulação, para ele instaurar o reino dele, que é o reino do anticristo. Então, você vai ver, olha só, fiz um resuminho aqui, só para a gente entender. Então, qual é o propósito do inimigo? Fazer uma união mundial, né? Ele quer fazer o quê? Com que todos os países se unam e dão o poder para o anticristo. Você sabe, com as questões das cabeças, das bestas, né, da besta que nós já estudamos, 3 das grandes potências mundiais, das 10, né, vão rejeitar o governo do anticristo, vão se opor, mas ele vai lutar e vai vencer, certo? E quando todos estiver subjugado, colocado debaixo do poder do anticristo, aí vai falar lá, Apocalipse capítulo 13, ó, versículo 7 e 8, ó, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação, ou seja, o anticristo vai governar sobre todos. E aí, lá no capítulo 17, versículo 13, fala assim, complementando, olha só, estes têm, quem? Todas as nações, certo? Têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, viu só? Então, ou seja, todos os homens vão ter o mesmo pensamento, vão entregar o poder para o anticristo, mas até chegar a esse ponto, tem uma caminhada a se desenvolver. Então, veja bem, ó, na primeira revolução industrial, o que foram os pontos principais que foram criados? Você tem energia, vapor, carvão, rodovias, você tem o início da dependência de grandes sistemas de produção, certo? Então, ou seja, começa a uma centralização do poder desde a primeira revolução industrial. Depois, você tem a segunda revolução industrial. Quais são os focos desenvolvidos e criados nessa época? A eletricidade, você tem que notar que ela é a base de todo o governo do anticristo. E é essa base que o Senhor vai atacar para derrubar quando ele for derramando as taças e as trombetas, né? Então, dentro desse período, o sistema do anticristo vai se desenvolver todo, desde ali da segunda revolução industrial até agora, com base na energia. Nada nesse mundo funciona sem energia, certo? É só você pensar. Então, como a gente já comentou também em outros vídeos, então você tem eletricidade, o petróleo, que é outra base que desenvolve várias coisas no mundo, inclusive a locomoção de automóveis, além de plástico, várias coisas são produzidas com base no petróleo. As comunicações em massa, ou seja, rádio e TV, que é a base também
onde começa o controle do anticristo através de comunicação, e depois você vai ver que essas câmeras são usadas para entretenimento, vão ser usadas para controle. Então começa ali com a invenção do rádio e da TV, ou seja, tudo voltando e trabalhando ali para aquele olho que tudo vê, né? As câmeras, que inclusive nós usamos ela hoje, ainda é permitido para levar o evangelho, mas vai chegar um momento que tudo isso vai ser controlado pelo anticristo e vai ser usado somente para controle. Então você viu, dentro da segunda ali, Revolução Industrial, já tem bastante coisas criadas, mas isso vai se desenvolvendo. E você vai ver aqui, ó, a terceira Revolução Industrial, quais foram os pontos que aconteceram? Ó, era da informática, internet, então, ou seja, começa a criar ali os primeiros computadores, a primeira internet, né? A primeira era usada para o militar, né? E depois veio para a população como um todo. E você vai ver que aí vai dar uma globalização econômica também, né? Ou seja, aí você já tem países dependendo do outro, os países principalmente dependem da moeda americana, o dólar. Você vai ver que até hoje, se o dólar varia praticamente todas as moedas do mundo e assim vai indo. Então você viu aí dois grandes aliados também do anticristo, a informática e a internet, de onde sai a inteligência artificial, e você vai ver que tem a globalização, é um trabalho do mundo se unindo e um país dependendo do outro. Isso, inclusive, vai se dar depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e a Organização que é a Organização das Nações Unidas. Então, você vai vendo esse caminho sendo trilhado. Veja que o inimigo tem trabalhado aí há mais de 100 anos. Não é que ele começou só agora, isso começou desde o início do mundo. Só que esse trabalho específico para arrematar o trabalho e ele poder mandar o seu filho, o anticristo, para o mundo, você vai ver que foi dada autoridade para ele a partir desse tempo, aí, cerca de 180 anos, 150. E aí vem depois a terceira Revolução Industrial, a quarta. E é essa que nós estamos vivendo agora, que é a era da inteligência artificial. Vem também a biotecnologia, né, que é a manipulação e desenvolvimento de tecnologias envolvendo tecidos vivos, tanto humanos quanto de animais, entre outras coisas, tipo assim, bactérias, tudo, uma manipulação para fins específicos de organismos vivos. Então essa aqui é a biotecnologia. Moedas digitais, que também vem com relação à economia mundial, e aí você vai ver isso. Hoje já está acontecendo essa transição do dinheiro físico para o digital, e isso vai acontecer pleno. Em pouco tempo nós não teremos mais dinheiro físico. Isso vai acontecer porque quando isso o governo, né, o anticristo tiver isso na mão, ele consegue controlar todas as pessoas. E é daqui dessas questões de todas as finanças do mundo estiver no meio digital, ele consegue implantar a marca da besta, que ele controla quem compra, quem vende, quem pode ter dinheiro, quem não pode, quem pode trabalhar, quem não pode. Você entende como as coisas estão interligadas e está acontecendo à nossa volta, a gente nem percebe às vezes porque não está olhando para a palavra de Deus. Então, tem a questão também da vigilância total, tem acontecido agora, o país modelo é a China, lá tem milhares, bilhares de câmeras, nem sei quantas são, mas são muitas câmeras, quase todas as esquinas tem câmera em todo lado. Eles conseguem achar os ladrões por reconhecimento facial e assim por diante. Então isso vai se estender para o mundo todo. Você entende que tudo que está sendo trabalhado, vem sendo trabalhado para vir o anticristo e ele poder ter um controle total. Então você imagina um homem que controla o mundo, ele tem que ter uma base, tem que ter uma rede de controle muito bem colocada para ele conseguir exercer esse trabalho. E o inimigo está trabalhando nesse palco, entendeu? Então, ou seja, ele está trabalhando nesse sistema de globalização e unificação. Isso envolve financeiro e político, que é a parte que une as nações, e a parte da religião, que é a parte importante para que ele consiga unificar o todo. Então, é um trabalho de controle total que o anticristo está trabalhando. Ou seja, que o inimigo está trabalhando para entregar para o anticristo. Então, ele vai envolver economia, religião e cultura. Como eu disse, ele vai trabalhando em paralelo. Você vai ver que durante as revoluções industriais, que o inimigo foi trabalhando na base de mudar, tipo, resetar o mundo e mandar ele de um mundo agrícola para um mundo que se preocupa com a guerra. Você vai ver que foi vindo as revoluções industriais, quando teve a Primeira e Segunda Guerra, teve aquela destruição, os países sofreram muito, então eles se reorganizaram. Daí, então, os países começaram a se preocupar, em vez de produzir alimento, ele começou a se preocupar com a guerra. Então o país investe milhões, bilhões em guerra. Você vê que tem vários países têm armamento nuclear, essas coisas para quê? Para que um
pudesse não ficar atrás do outro, principalmente as grandes potências. Então, hoje o mundo é armado. Você vai ver que, você viu que nós já estamos num período de rumores de guerra, e você está vendo que os países fazem o quê? Uma ameaça aqui, uma ameaçazinha ali. Mas quando chegar para o anticristo, não vai ser ameaça, não vai ser essa brincadeirinha, como se fosse brincadeirinha de criança. Não, vai ser ataque mesmo. Um país vai lançar míssil no outro e vai explodir a Terceira Guerra Mundial. Então você vai ver que o mundo está sendo preparado para isso. E às vezes, e eu volto a repetir, não estou sendo repetitivo, está tudo acontecendo à nossa volta, o Senhor está dando sinais, está escrito na palavra dele e a gente não olha, entendeu? A gente não entende. E uma outra coisa que vem acompanhando isso, e vem desde da morte dos apóstolos e segue até hoje, agora no final está pior ainda, a apostasia e engano global. Você vai ver que conforme os apóstolos morreram, depois os primeiros cristãos foram morrendo, a igreja se funde com... A gente já estudou isso, então vou falar bem resumido. Se funde com a política e vai entrando uma escuridão total na igreja. Heresias e ensinos errados. E com isso também no mundo vai crescendo a era da desinformação. Isso começou principalmente na guerra, formas de mentira. E nós estamos quase no ápice. Veja como que vai ser as eleições, eu imagino, do ano que vem. Hoje a inteligência artificial consegue copiar a voz de uma pessoa e simular como se ela estivesse falando. Ou seja, hoje para a gente saber o que é verdade e o que é mentira já é muito difícil. Você vê como que o inimigo está misturando e enganando e nós, às vezes, desligados, estamos indo na conversa. Então, às vezes você vai ver vídeo de pessoas que não falando coisas que elas não falaram. É uma inteligência artificial por trás fazendo uma cópia daquilo e é idêntico. Você vê filmes e trailers feitos por inteligência artificial, são pessoas extremamente realistas. Então, você está vendo o palco sendo montado, mas essa inteligência artificial aqui ela está em fase de teste. Agora a fase dessa inteligência é nos viciar para que a gente possa ficar totalmente dependente do sistema para depois o inimigo conseguir controlar, tirar. Porque já se fala da marca da besta no mundo. Só não tem esse nome ainda. Você vai ver já vários artigos e matérias falando sobre a superinteligência artificial. Isso aí é o que? Já sendo trabalhado a imagem da besta, né? Para que venha depois a marca. Eu acredito que essa superinteligência artificial que vai ser criada, e ela já está sendo trabalhada, ela vai ser a marca da besta, que vai controlar todas as coisas. Entendeu? E esse fôlego de vida não está muito claro ainda. Esse fôlego que ela recebe, né, para tomar ação não está muito claro, mas vai estar relacionado a uma fusão entre o homem e a máquina. Eu creio que está bem relacionado com o trabalho da Neuralink, da Outside lá dos Estados Unidos. Então você está vendo um trabalho por trás que as pessoas não estão prestando atenção, entendeu? Mas o inimigo está trabalhando incansavelmente. Então, atente para isso. Então, para que esse sistema seja implantado, nós vimos aqui um resuminho dentro das eras, precisa ter algumas coisas no final agora, que nós já vivenciamos algumas, e você vai ver que são 6 pontos que eles são extremamente importantes para que o inimigo ele tome, né, o anticristo tome o reino. Então, nós vimos primeiro as bases, né? Nós vimos que ele precisa de eletricidade, precisa de inteligência artificial, precisa de uma internet ultra rápida. Tudo isso foi criado ao longo dos anos, agora só está sendo aperfeiçoado. Então nós estamos no 5G, quando chegar o 6G eu creio que vai ser uma velocidade suficiente para suportar todas as câmeras de controle do mundo, armazenamento de dados, controle de dados, precisa de um alto volume, né, espaço de HD, essas coisas assim, né, para armazenar essas informações, além da velocidade para transitar essas informações. Eu creio que na era do 6G, que não está muito longe, isso vai ser alcançado. Então, as bases estão prontas. Então, precisa acontecer agora. Ponto 1, é o treinamento do sistema, ou seja, é o que está acontecendo agora. Nós já vemos aí testes de reconhecimento facial, da inteligência artificial. Você vê que mesmo ela estando em fase de testes, foi colocada esse ano para nós. Veja, o ano passado não tinha inteligência artificial. Então ela está em fase de teste, aprendendo. E você já vê como que é muito parecido com o raciocínio do ser humano. Depois tem a aceitação gradual das regras. Você vê que essa grande pandemia, para mim, ela foi um grande teste de como a população reagiria a um caos global, entendeu? Então foi implantado vacina, essas coisas tudo. Ali teve muita notícia de sensacionalismo no meio, que o inimigo inclusive faz isso para poder tirar o foco das pessoas, mas por trás daquilo ali tem um treinamento.
ou seja, é o trabalho de adaptação, esse é o ponto 2. Avaliar, o inimigo vai trabalhando e entendendo as nações. Então você vai ver que ele está configurando-se nas nações, pessoas que querem fazer parte do sistema e querem dominar o mundo, e você vai ver que isso é tratado inclusive em vários filmes. Parece que eu estou parafraseando aqui, irmãos, mas tudo isso aqui está relacionado com os sinais do tempo que a palavra fala para nós. Então, o treinamento, essa questão vem, não tem para onde correr. Então a gente vai passar por isso várias vezes ainda até chegar mesmo à aceitação de tudo. Para quê? Para quando chegar a marca da besta, as pessoas não tenham um susto. Elas na verdade vão estar dependentes do sistema e vai falar agora ou você aceita ou você fica sem comer e sem beber. Sem comprar, sem a internet, sem a inteligência artificial, sem poder andar com seu carro, viu só? Sem energia na sua casa. É como se fosse um checkmate para as pessoas. E aí, por isso que vai ter a separação de vez daquele que é servo verdadeiro de Deus, daquele que não é. Porque aquele que não for, ele vai aceitar. Não tem para onde correr, porque ele está amando o mundo. Então tem o ponto 3, que é a exclusão econômica, e isso está acontecendo aos poucos. Porque precisa chegar a hora de separar. Você não vai nem comprar e nem vender se não acertar a marca. Mas agora você está acontecendo o quê? Você tem problemas de mão de obra em vários setores, porque as pessoas estão dispersas. É um problema dos dois lados, porque fala assim, tem mão de obra porque essa geração agora não quer trabalhar. De fato tem esse problema, que não vou entrar nos pormenores, mas é uma geração que os pais não trabalharam corretamente com os filhos, né, da correção, e a que está vindo agora vai ser ainda pior, entendeu? Que aqui está agora com seus 8, 10 anos, e daqui 10 anos vão estar com 18, 20 anos, então serão os adultos aí muito em breve, será pior do que essa que está agora. Então você tem esse problema, mas não é só isso. Você tem também, por outro lado, as empresas pagando cada vez menos, ou seja, as pessoas não ficam interessadas em trabalhar. Com esse problema, olha como que o inimigo pensa em tudo. Então você tem empresas de um lado reclamando que não tem mão de obra, do outro lado você tem trabalhadores falando que não compensa trabalhar empregado com CLT, e aí eles procuram outra alternativa, e tem alternativas hoje que faz eles ganhar mais, por exemplo, Uber e outras saídas, cabeleireiro, tem coisas que você trabalha que você ganha mais que um salário mínimo, e não precisa se esforçar muito. Então, isso tudo é preparado e programado, é que a gente não para pensar, irmãos. E aí, com esse colapso, faz o quê? Grandes empresas adaptarem a mão de obra de robôs, de inteligência artificial. E aí, essas máquinas, essas inteligências artificiais vão tirar o trabalho das pessoas. E aí vai ter uma grande população sem trabalho. E aí vem o quê? Vem que já se fala isso, irmãos, e a gente não atende, vai da renda básica mundial, onde o governo vai controlar a sua renda, ele vai te dar o que precisa ser dado. Veja que essa questão da economia, ou seja, a gente exclui para depois te incluir por meio do governo e controlar. Esse é o caminho que o mundo está traçando. Diante dos nossos olhos a gente não vê. Então atente, esse aí é o ponto 3. Agora vamos para o ponto 4, é a unificação ideológica e religiosa. E você vê, se falando tanto aí no meio, vou falar do cristianismo, que vai falar do geral, como se chama hoje, né? Dos cristãos. Aí vai envolver católico, protestantes, todos, que é o tal do ecumenismo, que tem que ter um ponto de flexibilização entre todas as religiões, e a gente já sabe no que isso vai dar, né? A gente sabe que isso vai dar numa religião só, controlada pelo anticristo. Então, tudo está sendo trabalhado. Você viu? Esse aí é o ponto 4. Além, você vai ver que a sociedade como um todo está caminhando para uma ideologia só. O que era errado, hoje não é mais errado. As coisas, a verdade e a mentira já se misturou. Você vai ver, o que se tem no mundo tudo é relativo, depende de como você vai olhar, se está certo ou se está errado. Não estou entrando nos pormenores, eu estou passando por cima para vocês refletirem. Então isso tudo está sendo trabalhado, e aí isso é o ponto 4, que vai trabalhando a ideologia e a religiosidade nas pessoas, para que todo mundo caminhe para uma só ideologia e uma só religião, certo? Depois vai ser trabalhado, que é o ponto 5, na verdade, o ponto 4 aí é o 4 e 5, né, que é ideológica e religiosa, são 2 pontos. E aí o ponto 6 é a revelação do número 666. É como o anticristo vai se revelar, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13, que
666 é como essa marca, é como esse governo vai se identificar, né? E que tem sabedoria quem destrincha esses números. E nós já falamos muito sobre essa questão do 666 no canal e queria que vocês atentassem para ele, porque isso vai acontecendo diante dos nossos olhos. Deus deixa alguns vestígios para a gente compreender. Deus vai deixando alguns pontos que a gente às vezes está disperso e não olha. Mas veja bem, se você trabalhar com a linha que Deus trabalha dentro da palavra, você consegue olhar para as peças do mundo e começar a enxergar. Você começa, anotei aqui também para a gente não perder. Então vamos olhar para essa questão do número. Olha só. Então quando você olha para o 666, ele não é só um número simbólico, mas ele referencia o nome de um sistema todo. Ele referencia como que o reino do homem que maquina o mal, como diz lá em Naum, vai operar. Então vai estar associado tanto ao reino dele, quanto à identidade dele. Então, esse número 666, o que a gente consegue já ver dele? Quando você olha para as letras gregas, de como é apresentado o 666, vai aparecer aí para vocês uma imagem que aí vocês vão compreender como eu estou falando aqui. Então vai estar lá, tem um X, que é o Xi, que é 600, aí você tem um outro símbolozinho assim, que é tipo um Ezinho, que é o Xi, e aí você tem um Czinho assim, que é o estigma, né, que fala, que é o 6. Somando os três vai dar o 666. Com a imagem aqui, que está aqui em cima, vocês vão conseguir visualizar. Então, isso é um símbolo que as letras, tanto hebraicas quanto as gregas e a dos árabes, elas são símbolos que vão montando e vai falando as palavras, certo? Então, dentro dessa numerologia aqui, você consegue ver, por exemplo, que o nome de César vai te apontar, por exemplo, que o nome dele é Nero, né? Neron César. Então você tem se você somar as letras dele dentro do hebraico, vai somar 666. Parece que são teorias aleatórias, mas são sinais que vão sendo deixados por Deus, que vai mostrando que esse imperador Nero, ele é uma tipologia do anticristo. Você vê como é que foi o governo dele, né? Ele matou os cristãos, destroçou os cristãos, então foi uma coisa complicada, que aconteceu no período de governo, de império dele. E temos também a associação com o nome Alá. Nós sabemos que Alá é da religião do islamismo e é a religião principal do anticristo, da onde ele vem, tudo isso está em Naum e outros profetas. Então, o nome Alá, quando você pega no árabe e a letra e a escrita árabe é bem parecida com o grego, você vai ver que se você mudar um pouquinho a posição das letras, você tem o nome 666 relacionado a Alá. E isso é porque o nome, o número 666 vai estar relacionado ao homem do pecado, é um número de homem. E a gente tem que pensar nisso. Porque tudo que é relacionado a Deus e a perfeição vai estar relacionado ao 7. Então seria 777 o número do selo de Deus, porque Deus tem um selo, igual nós já vimos nos primeiros vídeos. E 666 é relacionado ao homem, ao pecado, 666. Então tem esse contraste do selo do inimigo, 666, e o selo de Deus, 777, que é escrito no coração dos homens, que é a lei de Deus. Então você vai ver que destrinchar esse número é uma sabedoria e vai te levar à revelação do anticristo. Então a gente tem que olhar para essas coisas acontecendo e mais sinais que ainda vão vir para o fim dos tempos, que vai nos direcionando, e quanto mais a gente vai vendo sinais, a gente vai comparando com a palavra, a gente vai compreendendo. Então o caminho, irmãos, é esse. Nós estamos vivenciando hoje as etapas, não são iniciais, eu vou dizer, são já a preparação para a entrada do anticristo. Nós não temos muitos anos pela frente. Então nós, como cristãos, temos o dever de identificar as coisas. E como que nós identificamos? Aleatório, sendo sensacionalista? Não. É pela palavra, é olhar para a palavra, o que ela está falando, para a gente comparar com os acontecimentos do mundo, que nós somos a geração que vai passar aí pela grande tribulação, vai ver o anticristo, para a gente ir identificando os pontos e ir preparando a igreja, para que o toque da trombeta seja certo. Não seja um toque incerto que não prepara ninguém. E está aí as várias linhas teológicas dentro das igrejas para confundir as pessoas, para poder tirar o ponto do foco. O inimigo amarrou e tudo, irmãos. Ele foi muito bem trabalhado. E agora, as testemunhas do Senhor têm que estar atentas para poder vencer
essa trama do inimigo, essa rede, como diz lá em Sofonias, não, em Abacuque, é uma rede que o inimigo tem, que ele emaranha as pessoas, porque ele trabalhou em todos os pontos da sociedade, inclusive dentro da religião, e agora ele tem um jogo de enganação, é como se fosse isso, ele consegue, dispersa daqui, dispersa dali, uma linha teológica fala isso, a outra desmente, fala aqui, e aí a outra vem e desmente essas duas, e fica aquela confusão, e aquele que não está ligado na palavra de Deus fica perdido, meu Deus, qual que é certo, é esse, é aquele, é um, é outro, não sabe, porque o inimigo trabalhou. Agora é só quem é do Senhor, aquele que tem prazer na lei do Senhor. Lembra do Salmo 119? Se você ainda não trabalhou ter prazer em meditar na palavra de Deus, leia o Salmo 119 e vê como aquele salmista ama a lei do Senhor, como ele medita nela de dia e de noite, ele põe ela no coração, ele guarda, ele escreve, ele ama, ele vive a lei do Senhor. E é isso que nós temos que fazer agora, viver a lei do Senhor, meditar, conectar, pedir ao Senhor revelação, para que Ele revele coisas grandes e firmes que ainda a gente não conseguiu entender, não sabe. Muita coisa a gente já entendeu, mas falta muito ainda para entender, irmãos. Parece, nossa, mas a gente já falou de tanta coisa, tem tanto conteúdo aí no canal sobre escatologia. Irmãos, isso é só a ponta, tem muita coisa para a gente compreender, porque o Senhor tem coisas para a gente revelar. Então a gente tem que estar atento, aprendendo a palavra do Senhor, orando, jejuando e estudando com afinco, gastando tempo com o Senhor. E isso é remir o tempo, trabalhar para o Senhor. Então, que a gente tenha esse olhar. Nós vamos fechar aqui a questão da marca da besta. A gente deu para compreender bastante coisa nessa série que a gente fez aí deu uns 6 a 8 vídeos, desde falando da marca da besta, falamos de tudo, falamos também das bestas do mar, da terra, falamos do dragão de Apocalipse, fomos falando de vários assuntos e nós vamos fechar um pouquinho esses pontos para a gente meditar, porque nós vamos começar a falar de outros assuntos também muito interessantes que Deus tem falado comigo aqui enquanto eu estudo a palavra e eu vou compartilhar com os irmãos. Então medite nesses pontos, sobre tudo que está acontecendo no mundo. Eu só dei pinceladas para você poder pensar. Conecte, estude um pouquinho de história, conecte com a palavra, você vai ver como que a palavra acertou em tudo que aconteceu no mundo. Como que a palavra foi assim certeira, porque é o Senhor que falou, e quando o Senhor fala é certeiro. E isso vai trazendo luz para a gente compreender os finais dos tempos. Amém, meus irmãos? Se inscreva no canal, compartilhe aí com outras pessoas para que elas também possam conhecer mais do Senhor. Isso também ajuda o canal a crescer. Compartilha, clica no joinha aí, deixa o seu comentário, o que você entende sobre os finais dos tempos. E a gente vai interagindo aqui, o canal vai crescendo. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.